Boa noite a todos, bem-vindo mais a uma webinar promovido pela Universidade Federal de Catalão, o projeto Pitagóricos. E hoje nós teremos um convidado, nosso ex-aluno aqui, o professor mestre Giovanni Henrique Ribeiro, que vai falar sobre aprendizagem baseada em problemas. Giovanni, muito obrigado por ter aceitado o convite, está aqui disponível para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento, desse seu trabalho tão muito bonito e que é muito atual, principalmente com relação à BNCC, que é uma das exigências. Giovanni, fica à vontade. A todos, da mesma forma que a gente tem feito as webinars, podem ir perguntando, dialogando com o nosso palestrante, que vamos crescendo juntos. Giovanni. Eu que agradeço ter esse momento aí de estar junto com vocês, ver cada um de vocês, que eu gosto muito. E é um prazer, né, estar aqui nesse momento mostrando o meu trabalho. Então, boa noite a todos e vamos iniciar. O título, Aprendizagem Baseada em Problema, Inspirando a Criatividade e Apontando Caminhos. Inicialmente, eu trago essa frase e trago também esse desenho, que fez parte também do meu trabalho. Lá na frente nós vamos comentar sobre isso aí. Tá? Na metodologia tradicional, o educador é o ator principal, e no seu monólogo, o aluno como ouvinte só consegue ser um mero repetidor do que ouviu, não sendo capaz de criar sua própria peça. Tá? Então, eu coloco essa confrontação do método tradicional, né, com aprendizagem baseada em problemas, ou PBL. Tá? Então, qual o tipo de aluno que nós temos formados? Acumuladores de informações, que, na maioria das vezes, no ensino fundamental e médio, registram palavras sem compreendê-las. Então, daí surge a necessidade de uma metodologia eficaz, uma metodologia ativa. É uma metodologia que coloca o aluno como centro, tá? Como protagonista da aprendizagem. E que ele possa, nisso, compreender o mundo em que ele vive. Então, a aprendizagem baseada em problema, ou Problem-Based Learning, ele traz todas essas ideias necessárias para que a gente tenha um aluno crítico, para que a gente tenha um aluno investigador. Então, isso vocês vão notar no decorrer do que a gente for falando, né? Então, qual o tipo de aluno que nós necessitamos hoje? Né? Capaz de desenvolver competências e habilidade de forma autônoma, que busca o conhecimento de forma colaborativa e cooperativa, isso é uma característica da ABP, né? Da aprendizagem baseada em problema, tá? Porque trabalha em grupo, sempre trocando ideias, isso nós vamos comentar lá na frente, que torne o curioso, investigador e crítico, e preparado para enfrentar de maneira natural os problemas do dia a dia. E no próximo, eu trago as competências gerais da BNCC, eu coloquei aquelas que mais aproximam da ABP. Das 10, eu peguei as 6 para eu poder comentar com vocês. O conhecimento é conhecer o mundo e utilizar as informações para entender e explicar a realidade, são características da ABP. Pensamento científico, crítico e criativo é um aluno capaz de elaborar hipóteses, construir teses e investigar, faz parte também da ABP. Isso aí, quando eu fiz a aplicação, eu notei essa participação, a criticidade do aluno, quando ele vai procurar uma informação, isso foi muito importante. A cultura digital. Que ele saiba usar os recursos de forma ética, criativa e significativa, tá? Porque hoje nós temos os alunos que, na maioria das vezes, usam para redes sociais, mas para educação, para busca do conhecimento, são poucos. Então, em cima disso, será que no ensino fundamental, ensino médio, nós preparamos esse aluno para ele trabalhar com a internet? Não trabalhou, então não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir
esse aluno já é crítico, criativo e usando as redes para a coisa certa, né? Agora, trabalho, a BNCC fala do trabalho e projeto de vida. Isso aí eu até comento para vocês, porque o aluno, será que ele está preparado para resolver os problemas do dia a dia? Então, quando eu falo do PBL, eu dou um exemplo bem simples para vocês. O cara, quando ele vai comprar um carro, ele vai comprar um carro seminovo, ele prefere comprar um novo, claro, mesmo não tem dinheiro, às vezes ficando até apertado. Por quê? Ele não sabe equacionar o seminovo. Se o seminovo tem isso, o que eu posso de variáveis aqui para conseguir um preço melhor? Então, ele não tem esse controle. Às vezes, o aluno, ele aprender para a própria vida, ele não consegue desatar esse nó. Claro, a argumentação é também uma característica da aprendizagem baseada em problema, que é a formulação, a negociação, a defesa de ideias. Isso aí é importante quando ele está em grupo. Tá? A empatia e cooperação também muito importante, porque ele vai ter uma convivência na hora que ele está resolvendo os problemas. Ele precisa auxiliar o grupo onde ele está trabalhando. Né? Então, eu estou trazendo o BNCC, onde ele conecta com a BP. Mas, então, aí nós vamos continuar vendo o que é a BP, porque tem alguns, às vezes, não sabem o que é a aprendizagem baseada em problemas, né? Então, e aí eu até coloquei essa anotação, não é mais o suficiente se limitar a transmitir conteúdo teórico a ser decorado. Então, a aprendizagem baseada em problema é um método de aprendizagem ativa que confronta com os métodos tradicionais, mudando o papel do aluno e do professor na maneira de apresentar, definir e solucionar os problemas apresentados. Quando a gente fala de metodologia ativa, eu trago a ideia de Ricardo Gooding, um conjunto de práticas pedagógicas que difere das técnicas clássicas, que evitam que o aluno dê continuidade ao estereótipo de ser um receptor passivo. Então, é o aluno protagonista, é o aluno dono do seu próprio conhecimento. Então, eu trago também a ideia de Munhoz, é uma nova abordagem educacional, confronta os métodos tradicionais de ensino. Aí, quando fala confronta, ele não vai substituir o método tradicional, não. Ele pode ser utilizado de várias maneiras. Você pega um curso de medicina e de direito que é utilizado hoje, todo o currículo é no PBL. Tá? A maioria das universidades de medicina utilizam o PBL, mas tem algumas universidades que já usam como uma disciplina, onde eles colocam métodos, colocam a metodologia aprendizagem baseada em problemas. Já tem outras que trabalham com método tradicional e trabalham também com a problematização na aprendizagem baseada em problema. Então, por isso que ela contrapõe, tá? E sempre trabalhando em cima do problema, né? Onde o aluno desenvolve as habilidades, os conhecimentos, o senso crítico, a criatividade e a iniciativa. É o aspecto que torna ele o dono do seu próprio conhecimento, tá? E aí eu falo, é uma nova abordagem educacional. Mas se a gente for analisar as raízes, eu acho interessante, porque a gente consegue visualizar de onde surgiu tudo isso aí, com o tempo. Né? Nos Analectos de Confúcio, ele só ajudava os discípulos depois que pensava em determinado tema ou pergunta. Então, ele deixava seus alunos pensarem. Ele não ia lá e dava aula
e queria que aquilo ali fosse a verdade aceita. Não, ele ajudava os discípulos só depois que eles pensavam. Isso é uma característica do PBL. Comênios, século XVII. Os professores deveriam se preocupar em ensinar menos e os alunos aprender mais. É o que ele fala? É buscar que o aluno procure o próprio conhecimento e o professor deixe ele procurar o seu conhecimento. O Dewey, ele já vai mais para os eventos reais, né? Ele usava até a semeadura lá, quando ele ia trabalhar com os alunos dele, ele usava o gesto de semeadura para poder fazer o trabalho dele ali no dia a dia. Então, ele era muito de aproximar a realidade, a vida real do aluno. Isso aí também o PBL traz. O Brunner, o objetivo da procura do conhecimento é desenvolver a curiosidade, educação participativa, provocativa e colaborativa, também uma característica da ABP. Então, nesse histórico, na Universidade de Medicina de Harvard, começam os primeiros trabalhos para desenvolver o ensino através da metodologia Problem-Based Learning. A partir que Harvard conseguiu mostrar um bom trabalho e viu que teve muito o mundo todo, já começou a olhar para... Aí o mundo já teve curiosidade, já procurou saber o que é, porque eles tiveram um ótimo trabalho desenvolvido, né? Aí no Brasil, começa na década de 90, na Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, é que começa a entrada do PBL no Brasil. Na década de 90, já começa História, Pedagogia, Engenharia e Administração, tá? Isso aí está no trabalho do Ribeiro, que ele utilizou o PBL na engenharia, PBL na voz dos autores. Muito interessante o trabalho do Ribeiro, é bem legal. Aí, neste século, eu destaco Robert Delisle, um americano, ele como resolver, como realizar o PBL em uma classe. É o trabalho dele. O Gonçalves, que é português, também eu vejo que, eu vi alguém comentando sobre Portugal, parece que eles estão mais adiantados, assim, nessa parte do PBL, tem esse trabalho do Gonçalves, vários outros trabalhos. Esse do Gonçalves, eu cito ele, porque ele trabalha com a matemática. Ele é um dos primeiros trabalhos que trazem o PBL com um problema, e um problema que o próprio aluno resolveu. Só que o problema do Gonçalves, ele não trabalhou com problema mal estruturado, ele trabalhou com problema matemático e teve a resolução e todo o processo ali dentro de resolução, usando a aprendizagem baseada em problema. O Munhoz, que traz na área da administração. Então, esses são os trabalhos que eu destaco nesse século. Então, são poucos trabalhos na área de educação matemática nos dias de hoje, perante a grandeza da metodologia, mas eu vou destacar esses que eu encontrei e achei muito interessante. Fernanda Fernandes Leite, ela pega o trabalho sobre consumo de energia elétrica e trabalha dentro da escola. E dentro dessa escola, ela trabalha interdisciplinar, com todos os professores, ciência, história, geometria, só que ela não colocou como que ela treinou esses professores para trabalhar com a ABP. Ela traz o produto, ela traz toda a teoria, mas não traz como foi trabalhado, né, com os professores. O Josney Freitas Silva, aplicação da ABP no ensino à distância, achei muito interessante e fiquei, nossa, assim, na época, quando eu vi a aplicação, falei, nossa, tem uma aplicação. Claro, ele fez a aplicação, ele fez o quantitativo dos dados lá, mas o trabalho com o aluno para ver a mão na massa, para ver o que o aluno fez,
ele não apareceu. Ele não apareceu no trabalho dele. Então, quando eu vi a aplicação, aquilo ali nossa, eu fiquei muito animado, mas é um ótimo trabalho e ficou muito interessante, tá? O José Carlos Eduardo Silva, ABP e o software GeoGebra no ensino das funções, ele trouxe também tem uma teoria excelente dele ali da ABP, só que ele deixa os problemas e não faz aplicação. Ele não faz aplicação. Então, eu sempre sonhava ver qual o papel do aluno ali quando ele está trabalhando com a BP. Essa era a minha curiosidade. Como que aconteceria aquilo ali? E eu te falo, foi até um trabalho de modelagem matemática da Federal de Goiás, até aí de Catalão, que fez com que eu levasse para esse lado, de imaginar como que seria o aluno trabalhando aquilo ali. Tá? Então, eu tinha essa curiosidade. Então, por isso, eu caminhei para esse lado para ver o aluno, é o que vocês vão ver lá na frente. A Maria Tereza De Juste, Viviane Silva, abordagem da PBL e suas possibilidades no ensino da matemática, esse trabalho abriu muito minha mente. Foi um congresso latino-americano que aconteceu na Universidade do Vale do Paraíba. Então, quando eu li, como eu achei interessante, ali já começava a brotar os primeiros pensamentos. Um problema mal estruturado que ela colocou, e esse problema mal estruturado dela era sobre consumo de água. Tinha 3 pessoas numa casa, e essas 3 pessoas ficavam no banheiro 25 minutos gastando água. Então, ela queria um consumo racional, uma delas. Aí começou a tomar banho de 2 minutos, 3 minutos, deixando os outros com 25 minutos. Então, ela agiu certo? Ela não teria que trabalhar um consumo racional? Ela poderia trabalhar média matemática? Ela foi colocando o que poderia trabalhar ali. Tá certo? Então, tem todo um processo, eu achei super importante isso aí, que eu falei, nossa, eu preciso de um problema mal estruturado. Mas vem todo um pensamento e a partir dali foi criando. Aí, nesse caso, quem não está acostumado com a metodologia ABP, aqui eu coloquei os papéis de cada um nessa metodologia, tá? Eu coloco o aluno no método tradicional, sempre o primeiro que eu vou falar o método tradicional, e o aluno na ABP. No método tradicional, o aluno é receptor e passivo, na ABP, ativo no processo de ensino e aprendizagem. O professor, transmissor de conhecimento, e na ABP, mediador e orientador cognitivo. No ambiente escolar, competitivo e excludente, sempre olhando aquele que tirou a maior nota, e na ABP um ambiente cooperativo e colaborativo, voltando naqueles desafios que nós vimos do século, o que a BNCC ela pede tem tudo a ver. Agora nós vamos lá na apresentação lá para ver se ele cria esse ambiente mesmo. À disposição dos alunos, formato cartesiano, né? Na sala de aula, os alunos organizados em equipe. A aprendizagem, memorização no método tradicional e reprodução de informações. A ABP é desenvolvida de forma interativa, colaborativa e ativa. Agora, eu destaco aqui o problema. Se nós estamos diante da aprendizagem baseada em problema, o problema na ABP, ou no PBL, ele é motivador, desafiador, desenvolve a habilidade de pensar criticamente, possibilita estudar os conteúdos, tá? E o desenvolvimento do conhecimento é individual, né? E na ABP, em grupo, na maioria das vezes. As aulas são expositivas, no método tradicional, a ABP, centrada no aluno, o aluno é o protagonista, tendo como objetivo a investigação e a descoberta de um problema. Tá? A metodologia
é o conteúdo pronto e o aluno limita passivamente a escutá-lo. Na BP, problematizações de situações para o desenvolvimento de habilidades desejadas. Agora, a avaliação é a proposta única para todos, né, no método tradicional, e na BP, autoavaliação, tá? Também com a participação dos integrantes do grupo. Aí vocês vão ver que essa avaliação, além da autoavaliação, tem mais coisas aí, a gente vai até comentar sobre isso aí, que é uma parte importante, tá? Porque eu notei vários depoimentos de alguns que faziam medicina, de alguns que faziam direito, como foi trabalhado isso, né? A avaliação que desagradava a alguns. O resultado da ABP, eu vou colocar a formação de um aluno crítico e autônomo na busca do conhecimento, preparado para resolver problemas novos e de interpretá-los. Claro, não é que no método tradicional nós não vamos conseguir alunos assim, mas atingir uma maioria e tentar fazer com que a maioria consiga alcançar isso, com certeza a ABP ela conseguiria ir mais longe. Eu consigo visualizar isso. Então, quando eu estava falando de avaliação, foi até quando eu estava viajando de Catalão para Uberlândia, eu tinha uma das meninas que fazia um mestrado com o Fernando, o menino dela trabalhava na Faculdade de Medicina em Patos de Minas com o PBL. Então, trocando ideias com ele, ele me falou, porque eu sempre falava do projeto, então as ideias iam aparecendo. Falou, Giovanni, eu vejo que alguns não fazem o que precisam e acabam sendo avaliados. Aí eu falei, nossa, eu tenho que colocar a avaliação de maneira que a pessoa leia e entenda sobre a avaliação, porque alguém pode procurar sobre a avaliação e entender no trabalho. Beleza, ficou na minha mente. E essa avaliação, o que aconteceu? Eu tive na casa de um reitor de uma faculdade, amigo meu, e cheguei lá o livro do Ribeiro, do PBL, vi metodologias ativas e fiquei muito curioso. Falei, que isso? O que você está fazendo? Eu estou implantando o PBL lá na faculdade e vou trabalhar sobre avaliação, porque os professores colocou 2 tópicos, eu acho muito pouco para avaliação. Eu falei, pode ficar tranquilo, que amanhã mesmo eu já começo a olhar e mando para você. Aí foi quando eu descobri o livro da Luciana Chiodi, um livro simples, muito bom, Luciana Chiodi Nogueira, até que ela traz aquele histórico lá de trás, do histórico, onde ela colocava os aspectos avaliados. Então, a partir dali, eu montei esses aspectos aí, que é a participação em todas as etapas, trabalho em grupo, relacionamento interpessoal, criatividade, superação de desafios, comunicação, elaboração de novas ideias, solução do problema e autoavaliação. Então, como ficavam muito nessa autoavaliação, esse menino que adorava o PBL, ele ficava triste quando ia ter avaliação, porque alguns que não desenvolveram o trabalho que precisava, parece que estava melhor do que ele, que tinha trabalhado muito e gostava do processo, tá? Então, foi essa tabela que eu criei em cima da leitura do livro da Luciana Chiodi, que acabou sendo amiga minha nesse período. E os conceitos eu coloquei muito bom, regular e satisfatório, para não criar achar que aquilo ali é para criar excelência. Não, é apenas para verificar como que está a aprendizagem de cada um. Por isso não coloquei excelente, tá? Mas mesmo assim, cada um cria a que achar. Eu preocupei ainda em colocar a descrição do conceito, do muito bom, do regular, insatisfatório. Isso aqui é uma coisa minha que qualquer um poderia mudar e fazer de acordo com o que ele acha, tá certo? Esses conceitos a serem utilizados. E, pessoal, tem alguém que quer... Tá tudo ok? Tudo ok, Giovanni, pode continuar. Então, beleza.
Então, esse projeto, que quando a gente começou a trabalhar, foram com os alunos do 9º ano do ensino fundamental, com um grupo de 9 alunos, tá? Que foram selecionados de acordo com o interesse apresentado. Eu coloco até aqui esses dois aí, o codinome deles, Irineu e Zóio. Quando nós terminamos a pesquisa, eles foram os que mais participaram, que foi incrível o trabalho que eles desenvolveram E eu tive a curiosidade de perguntar, por que vocês estão aqui, professor? Eu fui reprovado no 8º ano. Os dois foram reprovados. Então, a gente queria ver outras ideias. Eu fiquei impressionadíssimo com o depoimento deles, que foram os que sempre tomava frente em procurar as coisas, mas não é que os outros não participaram, todos participaram, mas eles, eu tenho assim, eu destaco, porque como um aluno que foi reprovado no 8º ano conseguiu desenvolver um trabalho, eu te falo, nota 10. Aquele MB eu colocaria até de excelente para eles, porque foi fora do comum o que eles passaram. Então, tudo isso foi desenvolvido com apontamento de um problema para que seja desenvolvido, tá? Agora, quando vai desenvolver a proposta, o aluno atuar como ativo solucionador do problema, participar de forma ativa no ambiente, estar engajado na atividade de aprendizagem, construir de forma contínua novo significado a partir dos estudos. O professor, questionar sobre o pensamento desenvolvido pelo aluno, monitorar, tomar cuidado na hora de às vezes, devolver com uma pergunta, ao invés de dar a resposta pronta. Isso aí, eu posso até falar que eu tive um excelente professor que, quando a gente perguntava, ele devolvia com outra pergunta. Isso aí é muito importante, porque leva o aluno a pensar e não pegar uma resposta pronta, né? E colocar frequentemente para os alunos novos desafios, manter os alunos envolvidos no processo, monitorar e ajustar os níveis de desafio. Isso aí foi muito importante. Uma atividade 3 que eu coloquei, vocês vão ver lá, nós vamos comentar. Gerenciar as dinâmicas de grupo, tá? E manter o processo em contínua movimentação e avaliá-lo no final. O problema, que é muito importante, porque a pesquisa, ela nasceu para ser bem fiel ao que eu estudei do PBL ou da ABP. O problema tinha que ser motivador e desafiante, contextualizado, ser mal estruturado e não apresentar solução única, simples e apelar para o desejo natural de busca da solução. Gente, aí foi o momento de pensar, porque o primeiro problema que eu levei para o Fernando foi esse problema. Como que um problema desse poderia ter uma solução única? Contextualizado, sim, porque ele fala de um volume, de um aquário e tal, mas mal estruturado, não. Ele não era mal estruturado. Isso aí tirou meu sono. Eu falei, meu Deus, tem que ser mais estruturado. O Fernando me atendeu e falou assim, Giovanni, um problema, depois você vai ler tal, um problema pode ser desestruturado, você pode mexer nesse problema, não precisa ser esse problema, você pode pegar ele e desestruturar, fui pesquisar, achei um trabalho num congresso no Japão. Esse trabalho falava que Silver, falava que um problema ele pode ser desestruturado no início, no meio e no fim. Aí, nossa, a mim foi um gol de bicicleta no último minuto, que isso, eu falei, nossa, beleza, vamos mexer com esse problema. Mas o que eu falei? Ele era motivador, o que eu formulei, contextualizado, ser mal estruturado e não apresentar solução única. E se não apresentar solução única, isso aí eu perdi várias noites de sono.
Então, e esse só tinha uma solução. Então, eu apresento o problema que desestruturado. Peguei aquele problema da mesma maneira que ele estava lá e coloquei, ó, em um aquário com este volume, Anderson quer colocar 5 peixes ornamentais a carar a bandeira. Será possível? E quantos peixes ornamentais de outra espécie podem colocar? Aí. O peixe, quantos litros de água que precisa para cada centímetro de peixe, aí já vem aquele pensamento, como que eu vou colocar esses peixes para eles viverem em harmonia lá? Então ele estava desestruturado. Mudou alguma coisa, mas como que eu teria uma resposta, mais de uma resposta, que era a característica de não apresentar solução única. Tá? E para isso, e para desenvolver com os alunos este problema, aí vem toda outra história. Era essa viagem de Catalão, Uberlândia, Catalão, quando eu não estava dirigindo, né, era sempre pensando o que eu faria. Eu sempre quis ter uma figura que marcasse o meu trabalho. E as características da BP que eu utilizei é os 7 passos para chegar na aprendizagem. Então, eu sempre imaginei que eu queria uma figura que marcasse. Então, a partir daí, um dia veio a ideia, rei do martelo. O cara bate lá com o martelo e chega na aprendizagem. Então, a partir daí, eu fui construindo minha figurinha passo a passo para trabalhar com a BP com os alunos. Primeiro, escolher e identificar o problema, a discussão do problema, definir, limitar, analisar, brainstorming, chuva de ideias para poder resolver aquele problema, construir estratégias, avaliar estratégias e ações, estudar individualmente e respeitar os objetivos alcançados e a resolução do problema, que é o diálogo e discussão. Então, você vai falar, o professor Giovanni, mas todo lugar eles usam os sete passos? Não. Nos cursos de direito que eu vi, como estão num nível mais avançado, no início o professor trabalhou com eles no primeiro período, então eles já sabem, eles têm que escolher o problema, eles têm que discutir aquele problema, a chuva de ideias, as ideias vão aparecendo, como que nós vamos resolver esse problema, como que nós vamos estudar, o que precisa para a gente chegar na resposta, você precisa estudar individualmente isso ou aquilo. Então, lá, eles já fazem de maneira direta. Eu vejo que um aluno do ensino fundamental, ensino médio, se você trabalhar com as 7 etapas e colocar uma tabela, com certeza você vai conseguir um resultado melhor e vai chegar uma hora que ele não vai precisar disso aí. Então, eu criei essa ficha de desenvolvimento. Essa ficha de desenvolvimento ficava na mão do aluno, que ele ia ler aquele problema e ia tentar resolver o problema, com todas as mesmas ideias que estavam lá no Rei do Martelo, que é a figura que eu produzi. Tem até o símbolo do Prof. Mate ali. Então, o primeiro problema que eu desenvolvi foi esse do banco de itens do CIMAV, que eu falei para vocês. Ele ficou mal estruturado, mas até agora eu não tinha imaginado como que ele teria uma solução diferente daquela que eu pensava, né? Então, o segundo problema, quando terminou a resolução desse, os alunos me falaram, professor, mas um aquário não fica cheio até na tampa. Vamos diminuir 5 centímetros? Eu falei, não, mas aí fica o mesmo problema. Eu pensei comigo, mas eu não poderia falar para eles. Falei, pode, mas que tal trabalhar porcentagem? Na hora eu falei, eu não vou falar para desconstruir nada, mas por que vocês não trabalham porcentagem nesse problema? E no final teve discussão, teve descobertas, porque qual o posicionamento que eu poderia colocar esse aquário?
Se eu coloco como um bloco retangular, ou se eu coloco ele com a base menor embaixo, qual a quantidade de volume de água? Até isso teve discussão entre eles. Eu fiquei impressionado, porque eu não esperava. Achei que eles iam colocar o aquário como um bloco retangular, naquela posição maior, com o comprimento maior embaixo e a largura, e eles não foi o que eles fizeram. Eles tentaram de outras maneiras avaliar qual que seria o caminho, e teve toda uma discussão, né? Então, foi o segundo problema. A atividade 3 foi construído com um problema mais estruturado de energia consumida, que onde eles já não tinham muito conhecimento. Mas vocês vão ver que essa atividade 2, ela foi importantíssima para o meu trabalho, porque aconteceu algumas descobertas ali que eu vi e que depois, com a ajuda do Porfírio, do David, do Fernando, eu consegui que o trabalho até desse um up em cima do que foi feito com a atividade 2. É uma atividade que eu não queria fazer, porque ele era um repeteco. Então, depois nós vamos comentar isso lá na frente. Então, aí está o problema que eu comentei, tá? Tem algumas características que, nesse primeiro problema, teve a escolha do coordenador. Esse coordenador ele tem que estar sempre em movimento, para não deixar só um tomando frente, para os outros poderem participar, e todos participaram. A secretária sempre mudando também, para ela poder anotar o que estava acontecendo lá dentro daquela ficha avaliativa, e os outros componentes. Então, as 7 etapas e o seu papel registra na ficha de desenvolvimento, que é a que vocês viram anteriormente, com 7 passos. Essa brainstorm, etapa importante para o apontamento dos próximos passos. Gente, eu resolvi o primeiro. Teve chuva de ideias? Teve. Eles falaram de usar a fórmula do volume? Sim. Eles falaram de usar a regra de 3? Sim. Mas quando eles fizeram construir as estratégias no primeiro, quando eles fizeram a segunda, gente, o brainstorm, depois de uma semana, virou uma ficha muito maior. Eles, professor, isso aí nós sabemos, isso aí nós sabemos, isso aí nós sabemos, isso aí nós sabemos. Foi quando eu falei, nossa, mas esse brainstorm parece um termômetro. Ou, se o aluno tem conhecimento ali, ele coloca as ideias dele e a gente vê que as coisas são fáceis. Aí o problema foi resolvido em pouco prazo, até usando a porcentagem. Mas eu consegui visualizar isso melhor na terceira, porque eles não tinham conhecimento sobre energia consumida. Então, o brainstorm ficou vazio, teve pouca coisa lá que eles tinham conhecimento. Foi quando eu coloquei no meu trabalho. Brainstorm é um termômetro para o planejamento. E o Dave falou, mas você falou que é termômetro? Em cima de quê? Eu falei, não, eu vi no trabalho. Eu falei, não, mas qual o autor? Cheguei em casa, dei uma olhada, e todos falavam a mesma ideia. Então, foi uma observação minha, mas eu trago essa informação da Brainstorm da Godoy, né? Da Maria Helena Pada Coelho de Godoy, que é uma estudiosa em Brainstorm. O Brainstorm é utilizado na elaboração do plano de ação que compreende a determinação das contramedidas para atacar as mais importantes. É a montagem do plano de ação propriamente dito. Então, eu cheguei e já vi que a minha ideia, que brainstorm é o termo, era o Giovanni? notar. Oi? Tinha dado uma travadinha, agora tô aqui. Agora, tá. Você quer que volta no brainstorm? Não, só foi um corte mesmo, foi segundos. Beleza. Então, o problema mal estruturado, igual o Fernando me ajudou muito quando falou de
fazer o problema mal estruturado, que eu poderia desestruturar aquele problema em qualquer ponto. Aí eu olhei antes como seria a resolução. Como que eu faria a resolução? Claro, não para repassar nada para os alunos, mas para ter uma ideia como seria resolvido esse problema. Aí vi no site que um cara que mexe com aquarismo, um conhecedor, que ele trabalhava 1 centímetro para 1 litro de água. 1 centímetro de peixe para 1 litro de água. Então fui pensando, ó, simples, né, 1 por 1. Quando eu cheguei, que os alunos começaram a fazer a pesquisa, foi até esse aluno Zóio, que foi reprovado no ano anterior, ele colocou 2,5 centímetros para 4 litros. Eu falei, nossa, mas a conta vai dificultar a conta, meu Deus. Mas eu falei, eu não posso falar nada, vou ficar calado. Vou deixar eles fazerem e eles vão correr atrás e fazer a conta dessa maneira. Se o peixe vive 1 centímetro por 1 litro de água, ele vai viver bem 2,5 para 4. Então, eu não fique calado. Falei, não, deixa, apesar de dar muita conta, vai ficar. Na hora, como é muito corrido e eles estão lá fazendo, e você está preocupado em gravar para ver o que eles estão fazendo, e filmar e tudo, eu não notei. Quando eu cheguei em casa, que eu vi que o problema deles tinha dado resposta diferente, que o meu dava 1 centímetro para 1 litro, 2,5 para 4 litros, o que é isso? Foi um gol aos 48 minutos do segundo tempo. Eu nem tive, saí correndo e pulando. Falei, nossa, tá aí, o problema mais estruturado na ideia dos meninos deu um resultado diferente. O meu deu diferente do deles. Eu não tinha notado. Nossa, se eu tivesse notado na hora era arriscado eu deixar eles e sair correndo e gritando lá, de tão feliz que eu fiquei de saber que tinha dado um problema e que eu estava no caminho certo. Então, teve caso aí também a ideia da aluna de usar a regra de 3 em etapas à frente da brainstorm, eu acabei voltando. Ela falou, não, professor, eu vou usar a regra de 3 aqui. Eu não sabia que ela tinha conhecimento da regra de 3, que ela não falou. Eu voltei e coloquei no brainstorm. Então, sentiram segurança em trabalhar com a construção do conhecimento. Eu tenho depoimento, já era mais tarde, eu já tinha terminado, estava recolhendo as coisas, não gravei isso, mas ficou gravado na minha mente. O aluno voltou, esse Zóio, ele voltou e falou, professor, por que na sala de aula eu morro de vergonha de participar, não tenho coragem de tomar frente de nada, e aqui eu consegui? Eu falei, não, porque você sentiu vontade de fazer e correu atrás. Foi assim, eu falei antes dele terminar de falar a ideia dele. Então tá aí, ó, o problema que eles escolheram do aquário formativo paralelepípedo. Eles fizeram a discussão, a calcular o volume, foi lá nas ideias do problema e foi tirando eu vou comentar bem rápido o que eles fizeram. Acharam, ó, precisa ali, ó, de transformar de mililitro em litro, unidade de capacidade. Então, precisa estudar essas transformações. Quando a gente acha que, às vezes, o aluno não tem entendimento, ele não sabe aquilo, não sabe e tal, mas quando ele vai atrás do conhecimento, a gente não apronta nada, eles queriam usar, eles têm vários lugares que eles vão lá e já jogam e já dá tudo transformado. Falei, não, foi dos únicos lugares. Falei, não, usa, mas usa também, vai lá estudar quais são as unidades, porque eles têm assim uma facilidade grande de achar tudo pronto. O tanto que quando eles foram resolver esse problema, eles já pegaram a folha e já queriam resolver direto. Falei, não, nós vamos seguir os passos. Primeiro vocês vão escolher, agora vocês vão discutir o problema. Vocês vão discutir, eles já queriam a resposta imediata, já queriam resolver. Falei, não, nós vamos vocês vão pegar essa folha e vão resolvendo passo a passo, a discussão, o brainstorm, que é usar o volume, usar a regra de 3. Então, foi todo esse processo, resolvendo pouco a pouco. Essas estratégias que vocês estão vendo aqui, a quarta, no outro problema, pode ir lá no trabalho. Gente, eles sabiam isso aqui, eu fiquei impressionadíssimo. Não, transformar nós já sabemos, isso aqui nós já sabemos, isso aqui nós já sabemos. Isso, depois de 10 dias. Depois de 10 dias, eles repassaram o que era
era para ser feito, né? Isso aí migrou tudo para o Brainstorm, tá? Avaliar as ações, estudar individualmente. Estudar individualmente, gente, coloquei regra de 3, esse aí eu dei a ideia para eles, porque estudar a regra de 3, porque alguns não tinham estudado regra de 3, eram salas diferentes, professores diferentes, e as transformações de unidades, para eles não usar aquele processo que você coloca o valor e já te dá o valor depois. Eles tinham isso lá, aí para estudar isso aí, para resolver o problema. Depois vieram e resolveram o problema. E eu pensava, quando eles fizeram a resolução do problema, tudo, quantos peixes cabiam lá naquele aquário, usando igual eu falei para vocês, 2,5 centímetros para 4 litros, diferente do que eu imaginava, 1 centímetro para cada litro, e dando a resposta diferente. E isso aí foi deles, saiu deles tudo o que foi feito aí. Aí vem novas ideias da banca, do Fernando, de todo mundo que estava lá, falou, olha que a gente pode expandir isso aí. Se você nós começamos com um problema mal estruturado e usamos o volume de um paralelepípedo retangular. Mas a partir desse problema, eu poderia também trabalhar com teorema. Eu poderia chegar para o menino do nono ano e apresentar para ele o que é um teorema, porque a maioria chega, às vezes, na universidade e não sabe o que é um teorema. Pesquisa o que é um teorema, o que é os reais positivos, o que é o conjunto dos racionais positivos, que tem o que mais, o que é aquele N. Então, observa, através de um problema, nós chegamos num teorema, e pode ser trabalhado aquele teorema ali, até na aprendizagem baseada em problemas, posso trabalhar, sair dessa janela e trabalhar aquele teorema e a demonstração dele, arrumar um problema mal estruturado que possa chegar num teorema e ele poder ser trabalhado, ou até ele mesmo ser trabalhado usando a ABP, onde que eles vão discutir o que eu preciso para resolver esse problema, construir estratégias para resolver esse problema, discutir entre eles. Então, mesmo um teorema, ele pode ser utilizado utilizando as 7 etapas aí para chegar no conhecimento, tá? Aí é o segundo problema que eu comentei com vocês, né, que foi bom, porque eu vi essa ideia migrando das construções de estratégia para o brainstorm, que é a chuva de ideias, e esse outro também não, foi aplicado, eles não tinham conhecimento de energia consumida. Esse problema, ele aproxima muito daquela ideia lá da Maria Teresa de Justis, que trouxe da economia de água. Eu vou até ler ele para vocês, ó. Em uma residência vive o casal Eduardo, Marina e seus filhos, Caio e Ana. Eduardo está sempre reclamando, pois a conta de energia elétrica está pesando bastante no orçamento familiar. Procuraram, então, uma solução. Resolveram diminuir o uso do videogame. Eduardo notou que o aparelho ficava ligado em média 4 horas por dia e passou para apenas 1h30, 1h30 minutos. Porém, os banhos diários de Caio e Ana continuaram 35 minutos cada um. Eduardo agiu de maneira correta, buscando economia na sua conta mensal. Direto, os alunos falaram que não, que ele tinha que ter diminuído o banho, mas não souberam responder. E eles não tinham conhecimento. Pesquisaram, foi quando estava terminando a aula. Quando eu voltei para casa, eu arrumei uma folha que falava sobre energia consumida para eles olharem e estudarem para poder desenvolver. Então, foi uma coisa boa, porque a gente vai tirando conclusões. Uma pessoa que não tem internet, ela pode usar BP? Claro! Essa folha, eles olharam na internet, fizeram a pesquisa, viram que eu lembro que um forno elétrico gasta 8.000 watts, ficaram impressionados, sabendo que a potência que indica o gasto, isso eu lembro deles falarem, mas a partir daquela folha,
Um professor que mora na zona rural e não tem uma internet, não tem nada, ele pode levar uma folha para ele estudar em cima da matéria. Ele não pode apontar o problema, ele pode ajudar no problema, mas ele pode nortear o caminho que ele vai seguir na ABP. Então, o pessoal tem uma ideia errônea disso aí, acha que no PBL ele tem que ir na internet e buscar. Eu até vi um comentário de um cara da medicina, falar, vocês vão na internet procurar. Não, ele pode pegar os melhores livros de medicina e desenvolver o conhecimento melhor ainda. Ele vai fazer uma pesquisa, ele vai criar estratégia, ele vai construir e vai usar aquele material. Ele não precisa. A internet é importante, mas ele pode ter um material bom do lado que aumente essa criticidade e aponta o caminho que ele vai seguir, tá? Então, eu trago que a BP proporcionou novas descobertas individual ou em grupo para esses alunos, tá? O aluno foi dono do processo de aquisição, eu vi que eles participavam e participavam com gosto e procuravam, né? Quando você vê o pensamento da gente é totalmente diferente do aluno do ensino fundamental, do ensino médio. Eu pensava no peixe, e lá, eu vou lá num cara que trabalha com aquário e vejo o peixe que ele usa. O aluno ele já colocou lá os peixes mais lindos do mundo. Então, quando eu vi, eu fiquei maravilhado com a procura desse menino, com aqueles peixes que ele procurava, olhava, e como teve uma fase que perguntava quais os outros peixes podem ser colocados, cada um queria escolher seu peixe, tá? Então, eu trago a fala de Gadotti. A aprendizagem auto-iniciada, que envolve toda a pessoa do aprendiz, seus sentimentos quanto sua inteligência, é a mais durável e impregnante. E trago o depoimento do aluno. Eu achei muito divertido, e eu coloco o que é divertido a gente faz sem pressão, sem ver. Esse novo método de aprendizagem, achei melhor para resolver as atividades. Descobri várias coisas interessantes que não aprendi em sala de aula. Esse é o depoimento de um dos alunos. E as considerações finais. Cada aluno encaminhou a construção, seus próprios conhecimentos, proporcionou construir o conhecimentos, em que os alunos agiram como solucionadores de problemas matemáticos do dia a dia, pôs em evidência uma participação produtiva e efetiva no trabalho em grupo, permitiu vivenciar situações de criticidade fundamental, isso aí eu vejo, que na hora de pesquisar, foram no site WikiHow, que eles tinham segurança, que um aquário é 2,5 centímetros para 4 litros, possibilitou o exercício consequente da curiosidade, como a rejeição de verdades prontas e acabadas. E as dificuldades é porque a gente foi criado no método tradicional, é difícil de sair da onde a gente está, mas a gente tem que fazer uma força, fazer a tentativa. Eu vejo isso principalmente no ensino fundamental e médio. Se uma professora, primeiro aninho, passar um probleminha para o aluno analisar, para ele poder criar ali o pensamento, com certeza, no ensino fundamental a gente vai ter um aluno mais criativo, no ensino médio ele vai ser mais ainda, e vai chegar na faculdade ou na universidade um aluno que bem mais preparado na resolução de problemas. Então, a ABP pode ser aplicada onde os alunos não têm acesso a recursos computacionais, atividade 3, que eu comentei com vocês. Claro, os planejamentos das atividades gastam maior tempo, porque você tem que desestruturar, ver o que você quer com esses alunos, né? Mas eu vejo que quando você trabalha com problema mais estruturado, hoje eu faço problema estruturado interdisciplinar com inglês, com matemática, com geografia, qualquer que seja, para os alunos meus, porque parece que abriu uma janela trabalhando com problemas mais estruturados. Isso aí, eu vejo que o tempo que eu fiquei pensando em problemas mais estruturados, eu via problema mais estruturado em tudo, porque a vida da gente é feita de problemas mais estruturados. Então, como mediador, fiquei impressionadíssimo com a facilidade com que os alunos buscavam conhecimentos.
e dominando as ferramentas da internet, que eu imaginava que ia ser mais redes sociais. E finalizando, quando o professor, posso afirmar que depois da pesquisa e da aplicação da BP, a minha vida mudou como educador. Vejo a necessidade a todo momento de criarmos um ambiente diferente, onde o aluno possa ser protagonista, inspirando a sua criatividade e apontando novos caminhos para a busca do seu conhecimento. Então, eu trago essa foto que marcou, que eu falei para vocês, que eu pensei em lá peixes de aquário e procurar os peixes que eram mais vendidos, e quando o menino que estava pesquisando, ele colocou os 10 peixes mais bonitos que tem. Então, eu deixo essa pergunta: qual a pessoa que imagina que esse aluno está resolvendo um problema matemático? É isso. Obrigado pela atenção de todos. Giovanni, nós que agradecemos. Na tela. Se alguém quiser alguma pergunta, comentário, tirar sua dúvida, fique à vontade para abrir seu áudio, fazer via chat. Giovanni, quando o senhor fala dos problemas, o senhor acha que é interessante o professor buscar elaborar seus próprios problemas ou ele buscar eles em plataformas? Eu vejo o seguinte: primeiro você tem pegar esse problema na plataforma e depois desestruturar. Você pode também fazer o seu próprio problema, de acordo com a matéria que você vai trabalhar, e a partir daí, o que eu acho interessante é não deixar de trabalhar com um problema mal estruturado. Porque, não sei se você notou, eu peguei um problema de volume e a partir daquele problema do volume, desestruturei ele. Mas a partir do momento que você vai trabalhar com um problema mal estruturado, eu mais o Fernando conversava muito sobre isso. Teve um dia que ele trouxe um problema, ele notou que o ar-condicionado ia pingando ali, e a partir dali nós criamos o quê? Um problema mal estruturado. Às vezes até da convivência da gente, tinha um problema com a tinta, tinha um pintor fazendo uma pintura lá em casa, e sobre o rendimento da tinta. Olha para você ver, a gente vai comprar uma tinta, às vezes a gente compra aquela mais cara, achando que ela vai ter um aproveitamento melhor. Mas é um problema mal estruturado, porque eu posso pegar, às vezes, uma de segunda linha e ela dá um rendimento, mas eu vou pela marca. Todos vão pela marca. Então, é um caso assim de repensar, de visualizar esse problema no dia a dia, né? Tem mais? Mais alguma pergunta? O Edda? Não sei se ela... Oi, estou aqui. O meu trabalho se desenvolveu um trabalho de modelagem matemática, onde o seu aluno, o pesquisador, ele dava um papel muito grande para o aluno desenvolver o posicionamento dele ali passo a passo, não foi, de modelagem matemática? É o do Rogério Mastrella? Isso. Foi um trabalho assim que eu li, apesar de não ser do aprendizagem baseada em problema, mas é um trabalho assim que eu vi que ele abre a mente para a gente poder ver o papel do aluno no trabalho e na pesquisa. Fica bem legal aquele trabalho dele, né? Muito legal. Fernando Barbosa, Igor, que orientou. Obrigado, eu só agradeço vocês todos aí, agradeço muito.
Eu A que todos. agradeço a oportunidade de trabalhar com o Giovanni, que foi um trabalho muito bonito mesmo sobre Como diz o Porfírio, ele é muito entusiasmado, né? isso. Ele estava falando aqui agora. Eu agradeço, Porfírio, as ideias, os posicionamentos dele, do David, do Fernando, nossa. E é igual você falou, a gente, é uma coisa que eu falo para todos aí, tudo foi construído tijolinho por tijolinho, né, Fernando? Assim, Fernando sabe, o primeiro que eu levei para ele, como que foi, mas eu vou te falar, o tempo que eu fiquei foi respirando, eu dormia pensando e acordava com a resposta. Foi muito bom. Eu agradeço. Mas foi um trabalho muito bonito que o Giovanni produziu. Vale a pena depois, quem quiser ler, saber mais como foi tudo. Por mais que ele Tá contou colhendo aqui a os história. frutos, né? Eu tenho apresentado, né, em alguns lugares, um curso de Direito, nas faculdades aí, não que eu entenda de Direito, mas eu sei as etapas, como desenvolver o PBL, as características principais. Então, foi muito bom. E o que eu falo a metodologia ativa, hoje tem hands-on, mãos na massa, tem sala invertida, tem aprendizagem baseada em projeto, tem muitos alunos que já procuram dar uma lida sobre isso, porque hoje nós precisamos disso, porque diante de uma pandemia, a gente precisa de um aluno mais autônomo que consiga fazer as coisas. E vejo que, com tudo que está passando, o aluno nosso, eu falo o nono ano, que oitavo ano, eles são dependentes. Então, se a gente tivesse tirado essa dependência deles, com certeza, numa época dessa, seria mais fácil deles procurarem o conhecimento, mas são muito dependentes do professor. Bom, Giovanni, então acho que agradecemos pela sua participação no webinário, foi de muita contribuição. Eu que agradeço vocês. Giovanni, obrigado mesmo, viu, por ter disponibilidade do seu tempo aí, para contribuir, colaborar e compartilhar seu conhecimento. Obrigado, e foi ótimo rever seu trabalho. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado, boa noite para todos. Em breve isso aqui está publicado no canal da Intec.